Agora eu vou ter um prazer muito grande de chamar a Raíssa Cipriano. Oi, Raíssa. A Raíssa Cipriano, ela é a presidente da Associação de Asma Grave. E eu vai... estava desligada, desculpa. Sem problema, Raíssa. A Raíssa vai iniciar uma palestra agora, acho que o Gabriel deve colocar aqui o banner. Uma palestra extremamente importante, né, para todos que têm asma, que cuidam de alguém que tem asma, né, que é o acesso ao tratamento e a importância da participação da sociedade civil nesse processo. Então, a Raíssa, ela fala, né, disso tudo com muita propriedade, né, porque ela vivenciou todo esse processo, é uma lutadora para que as conquistas que estão surgindo, né, no tratamento da asma, de acesso a alguns medicamentos gratuitos, inclusive de alto custo. Né. Então, Raíssa, ela é presidente da Associação Brasileira de Asma Grave, a ASBAG. Ela é coordenadora do Núcleo de Asma Grave da Casa Hunter. Ela é da Associação Brasileira dos Portadores de Doenças de Hunter e outras doenças raras ou graves. Ela é bacharel em Administração Hospitalar pela Faculdade de Santa Marcelina de São Paulo. E ela é aluna do curso de Fisioterapia pela Universidade de São Francisco Bragança Paulista, em São Paulo. Então, ela tem um conhecimento intermediário, né, científico em asma e asma grave. Tá? Então, a Raíssa tem muito a acrescentar no nosso evento a partir de agora. Raíssa, muitíssimo obrigada por estar conosco, por aceitar o nosso convite, já assim, de pronto e imediato. Né? Então, é um privilégio muito grande tê-la aqui, nesse momento. Imagina, Carla, a honra e o privilégio é todo meu de estar aqui, né? Eu quero parabenizar todos pelo evento, tá maravilhoso, a gente tem acompanhado e divulgado, né, desde o começo, e é um momento muito importante mesmo para os pacientes, esse tipo de evento, né, de divulgação, é um excelente espaço mesmo para que todos possam aprender um pouco mais sobre o assunto. Hoje eu estou aqui também representando, claro, a associação, mas eu quero deixar claro que eu sou mãe de paciente, então eu quero tentar falar de uma maneira mais próxima de quem convive com isso e falar como mãe mesmo, para a gente conseguir bater esse papo agora sobre esse assunto que gera muitas dúvidas às vezes, né, sobre o acesso ao tratamento, como a gente pode colaborar, então estamos aqui para falar de paciente para paciente. Então, vamos lá. O acesso ao tratamento, né? E como a sociedade civil, todos nós podemos participar desse processo. Eu achei importante colocar aqui o que é acesso, né? Porque um desses significados eu acho que demonstra muito ou representa muito do que a gente passa como paciente. Acesso é o ato de ingressar, é entrada, é possibilidade de chegar, é aproximação, chegada a um lugar difícil. Então, todos nós, né, quando a gente recebe um diagnóstico, a gente acaba se deparando com muitas dúvidas, muitas incertezas, a gente começa a muitas vezes buscar informação e se depara com muito mito, muitas informações desencontradas, muitas vezes, e isso tudo dificulta bastante a chegada do paciente até o início do tratamento, até um acesso ao tratamento, né? Então, acesso é isso, é a possibilidade de chegar a esse tão esperado momento, que é o momento do início do tratamento. Só lembrando que acesso à saúde é algo constitucional, né? Está na Constituição, no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais, econômicas, que visam a redução do risco de doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. É um direito de todos. Mas o que é acesso à saúde para você? Nós fizemos essa pergunta dentro do nosso grupo de apoio de pacientes, porque é sempre importante, como aqui, de alguma maneira tenho a honra de ser o porta-voz, né, da sociedade, né, de pacientes e tudo mais,
Então, eu tentei trazer o olhar mesmo, a visão de quem convive. E nós fizemos essa pergunta dentro do grupo de pacientes: o que é acesso para você? E vieram algumas respostas. Eu selecionei essas 3 que foram, assim, as que mais, acho que representaram essa pergunta. Para mim, acesso à saúde é ter onde ou a quem recorrer no momento da urgência ou quando mais precisar. Outra paciente respondeu: é conhecer e aprender sobre saúde para também prevenir doenças. Então, acho que a prevenção também faz parte do tratamento, né? Nós tivemos aí 2 dias estamos tendo, né, 2 dias de evento, muitos doutores falando sempre pela importância do tratamento, a importância do controle, mas a prevenção de crises também é importante. Acesso à saúde é quando eu preciso de um medicamento e encontro com facilidade, com um preço, ou por um preço que eu possa pagar. E, na verdade, é exatamente isso. Para mim também, acesso é eu ir até uma farmácia de alto custo, ou de qualquer farmácia, até a farmácia da esquina, e eu tentar buscar aquele medicamento que me foi prescrito e eu encontrar. E a gente sabe que nem sempre é tão fácil assim, né? Ou quando a gente encontra, a maioria destes possuem um custo muito alto para o paciente. Então, tudo isso implica na dificuldade de chegar, de iniciar o tratamento. E no que pode impactar a falta de acesso à saúde, né, ou ao tratamento? A piora da qualidade de vida, a morbimortalidade precoce, prevalência de doenças que podem ser preveníveis, né, como é o caso da asma, o desemprego, a carência na educação, impactos psicológicos. E aqui eu acho que eu posso realmente falar com uma certa propriedade, né? A minha filha, ela foi diagnosticada com 2 anos, hoje ela tem 8 anos. E desde então, desde o diagnóstico, a gente se deparou com várias dificuldades. E entre elas, o desemprego, a dificuldade no acesso à educação, né, minha filha, o impacto psicológico. Eu acho que esses 3, dentre desses todos, alguns que eu posso destacar com bastante importância, porque no momento em que faltou saúde para minha filha, no momento em que faltou o controle mesmo dos sintomas dela, eu não pude mais trabalhar, precisei ficar em casa para cuidar dela. Eu acho que aí, nesse momento, muitas mães se identificam com isso, né? Na maioria das vezes são as mães, né, ou algum outro, o cuidador mesmo acaba deixando algumas das suas próprias atividades, deixando de trabalhar, de estudar, para dedicar todo esse tempo para cuidar, muitas vezes, né, do paciente. Por mais que, e isso também acontece quando o paciente é adulto, né, é difícil a gente com sintoma conseguir ter sempre uma presença no trabalho, uma presença de 100% na escola ou na faculdade, enfim. Então, mais uma vez, a importância do acesso, né, ao tratamento, acho que pode se resumir entre esses fatores aqui. Como garantir o acesso à saúde? Mais uma vez, eu escolhi esse tema porque eu acho importante, de 2 anos para cá, tem acontecido alguns movimentos bastante importantes para tentar melhorar o tratamento da asma no Brasil. E o acesso, a gente só consegue quando realmente a gente pode, né, participar desses movimentos. Então, como garantir o acesso no Brasil? Fazendo valer nosso direito, contribuindo com as políticas sociais que envolvem a promoção à saúde. Parece algo complexo, mas eu vou tentar demonstrar como nós, sociedade civil, pacientes, podemos colaborar e participar de tudo isso. O tratamento como parte do processo. Então, aqui eu tenho falado sobre o acesso à saúde. Saúde, segundo a OMS, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou enfermidade. E com isso, a gente entende que prevenção, diagnóstico e tratamento faz parte desse processo.
especificamente aqui a gente vai falar de tratamento. O tratamento da asma no Brasil. Existe um protocolo que recomenda o manejo da asma no sistema público de saúde. Ele é chamado de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do SUS, o PCDT, elaborado por um órgão colegiado que segue evidências científicas, recomendações globais, além também de contar com o apoio da opinião pública, né, a respeito dos tratamentos prescritos. Esse PCDT, esse protocolo onde consta os tratamentos específicos, o que é indicado ou não para o controle da asma. O nosso de asma foi atualizado pela última vez em 2013, e nesse mês de junho, inclusive, nós estamos passando por esse momento de atualização do protocolo, né, nesse ano também, de 2021. Qual o objetivo do PCDT? O protocolo visa auxiliar o profissional, né, o gestor também, na tomada de decisão sobre as questões clínicas, que podem variar na prática clínica de acordo com a patologia, o quadro do paciente, outros fatores, com o intuito sempre de otimizar o tratamento. Então, muitas vezes, quando a gente procura o consultório médico, antes mesmo até de receber o diagnóstico, aquele profissional que nos atende, ele segue, na maioria das vezes, esse protocolo, como que lá está escrito, né, como diagnosticar, como tratar, né, então, como que é elaborado esse PCDT? O PCDT ele é elaborado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a CONITEC, que é um órgão colegiado e permanente, que integra a estrutura regimental do Ministério da Saúde, no que se refere à incorporação, exclusão ou até alterações de tecnologias, né, tratamentos em saúde no SUS. Isso acontece após sempre uma submissão, né, do pedido de criação ou alteração, atualização desse protocolo. Então, normalmente, as sociedades médicas ou até a sociedade civil pode procurar a Comissão Nacional de Incorporação e submeter um dossiê, um documento, né, pedindo sempre ou a criação, alteração desse protocolo para que seja sempre melhorado o tratamento, o acesso ao tratamento, né, dos pacientes no SUS. E como que a gente pode contribuir? Através da consulta pública. Eu acho que principalmente quem acompanha, né, as redes sociais, as associações de pacientes que atuam nesse processo de política pública, já ouviu falar, tem escutado bastante sobre as consultas públicas, que realmente de 2 anos para cá aconteceu vários movimentos, né, tanto a Conitec quanto a ANS, que nós vamos falar daqui a pouco, tem feito atualizações nesse PCDT, no seu rol, nos protocolos, porque para tentar realmente incluir novos tratamentos, porque como a gente falou, as últimas alterações e atualizações foram feitas em 2013, então de lá para cá, muitos outros medicamentos, tratamentos, a forma de diagnosticar, uma forma de manejo também mudou de lá para cá, né? Então, a elaboração desse protocolo, a Conitec, ao final desse processo de avaliação das tecnologias submetidas, ela abre um processo de ouvidoria. Então, quando a gente faz uma submissão para a Conitec, para esse órgão colegiado pedindo essa alteração ou uma inclusão de uma medicação naquele protocolo, a Conitec faz toda uma avaliação daquilo, né, faz as pesquisas das publicações científicas para ver se aquilo realmente faz efeito ou não para o paciente, e no final desse processo ela abre uma consulta pública para ouvir a sociedade civil, os pacientes, a população em geral, para saber também da opinião de quem convive com isso, se realmente aquela tecnologia faz diferença para o paciente ou não. E é aí que a gente entra em ação, é aí que a gente pode fazer a diferença. Na ANS também não é diferente. A ANS é a Agência Nacional que regulamenta as operadoras de saúde, né, privadas no país, também segue um processo parecido com o do SUS,
Porém, o que difere é que a ANS tem um prazo determinado para realizar as novas submissões em seu rol. O rol de procedimentos da ANS é revisado e atualizado a cada 2 anos. Na Conitec, a qualquer momento, a gente pode submeter esse documento, a gente pode fazer esse pedido de atualização ou alteração do protocolo clínico. Já na ANS, eles seguem essa frequência de a cada 2 anos fazer essa atualização do rol. E é nesse momento em que a sociedade civil, as sociedades médicas, normalmente já entram em ação pedindo atualização, exclusão de algum tratamento. Aqui eu destaquei algumas consultas públicas que foram importantes, né, e que são importantes para nós, pacientes asmáticos, trazendo um pouco para a nossa realidade e um exemplo, né, de tudo isso, de como realmente funciona a nossa participação. A consulta pública de número 81 da ANS é um exemplo disso, que aconteceu em fevereiro desse ano, quando foi aberta várias associações e sociedades médicas começaram aí todo um trabalho de conscientização, chamando a população para participar, né, dessa consulta, e obteve um excelente resultado, né? Nós conseguimos fazer com que a ANS entendesse a necessidade de 3 medicamentos, né, que são importantes para o tratamento da asma grave em específico. São os 3 imunobiológicos para o tratamento, o mepolizumab, o benralizumab e o omalizumab. Então, antes disso, o paciente de asma grave que tinha esse diagnóstico, que tinha necessidade de fazer uso do imunobiológico, né, que é um corticoide monoclonal, como o próprio Dr. Rodrigo Attanasio acabou de nos ensinar, assim, precisava judicializar, precisava, na maioria das vezes, entrar com um processo contra o Estado, onerar bastante, ou até contra a própria Agência Nacional de Saúde, para tentar esse medicamento, porque ele tem um altíssimo custo e que boa parte da população não tem condições de arcar. Então, de fevereiro para cá, foi publicada essa atualização do rol da ANS, onde foi incluída essas 3 medicações para as operadoras de saúde. E aí, também, a consulta pública de número 17 da Conitec, que aconteceu em março desse ano, ela visou avaliar o mepolizumab e o benralizumab. Depois de toda a consulta pública, toda a avaliação que a Conitec fez em volta, em torno dessas 2 medicações para o tratamento da asma grave, eosinofílica, ela entendeu a necessidade de incorporar, nesse momento, somente o mepolizumab, mas que também foi um avanço para nós pacientes, né, que até esse ano de 2021 precisava também entrar com processo contra o Estado. Eu acompanho bastante pacientes que fazem uso dessa medicação, sofrem muito com a falta. O asmático grave é aquele paciente que tem sintomas diários, mesmo fazendo uso da medicação inalatória, né? Mesmo fazendo o controle ambiental, ainda tem sintomas. Então, é bastante triste ver, né? Algumas vezes os pacientes precisam fazer vaquinhas, precisam se desgastar bastante para conseguir alcançar esse medicamento, né? Não é só isso, até as medicações de uso inalatório ainda tem um valor alto, se a gente for pensar para um paciente que às vezes não usa somente um tipo, usa 2 ou 3, né, principalmente voltando ainda para o paciente de asma grave, que não usa só uma medicação, e o tratamento também não se resume somente a medicamento, né, a alimentação, consultas médicas, tudo isso é bastante oneroso para uma família. E mais uma vez lembrando, né, que até chegar nesse tratamento e conseguir atingir o controle, o paciente ele requer atenção. Então, isso eu vivi bastante isso dentro da minha casa, até atingir esse controle, a minha filha precisava 100% do dia de atenção, eu não consegui trabalhar, então diminuiu bastante a nossa renda e o orçamento aumentou, porque o tratamento é bastante caro.
Então, mais uma vez, a importância da gente se conscientizar como paciente e tentar lutar junto para melhorar esse acesso, aproximar esse tratamento de quem mais precisa. Então, mais um exemplo também de uma consulta pública que foi bastante importante, em 2019, em setembro de 2019, né, foi avaliado aí a incorporação do omalizumab, que também é um corticoide imunobiológico, né, para o tratamento da asma alérgica grave. E também obteve êxito. E de lá para cá vem acontecendo outras consultas públicas, recentemente, né, acabou de fechar, uma agora em junho, uma consulta pública que está justamente avaliando a atualização do protocolo clínico de asma. Então, nessa consulta pública, a gente pôde dar a nossa opinião, assim, de uma maneira mais abrangente do tratamento, o que faz diferença para um, o que faz para outro, o que a sociedade acha interessante incluir ou não, e agora a gente aguarda a resposta da Conitec com isso, né? E qual o próximo passo, depois que a gente participa de uma consulta pública, né, como essa? No SUS, quando uma nova tecnologia é aprovada, é publicado no Diário Oficial da União e passa a contar, então, a data da publicação até 180 dias corridos para que o medicamento esteja disponível nas farmácias do SUS. Na ANS, passa a vigorar assim que a publicação da atualização do rol é vigente. Então, assim, a gente ainda tem mais um prazo, né? Depois que essa medicação ela é aprovada por lei, o SUS ainda tem um período de até 180 dias corridos para disponibilizar essa medicação nas farmácias, né? Então, nas UBSs, nas farmácias de alto custo. E aí a gente tem que aguardar, mas também fazer o nosso papel, né? E qual é o nosso papel? A nossa participação não termina aqui. É imprescindível que a gente acompanhe esse prazo, né, para entender a necessidade do usuário e se o prazo e a publicação estão sendo respeitadas. Para isso é necessário a união de todos nós nesse processo, né, denunciar possíveis atrasos, comunicando as associações que já atuam com esse tipo de acompanhamento, né, e que normalmente possuem o contato com as secretarias de saúde. Isso acontece, infelizmente, tem acontecido com a primeira medicação primeiro imunológico que foi aprovado no SUS, que é o omalizumab. Muitos pacientes ainda têm dificuldade até hoje, né, desde do início de 2020 para cá, que começou a vigorar, muitos pacientes ainda têm a dificuldade de retirar nas farmácias de alto custo. Então, veja, como é bastante complexo tudo isso. A importância da gente se conscientizar, a gente participa das consultas e ainda, sim, precisa acompanhar para que isso seja realmente aplicado na prática, para que isso realmente chegue até as mãos do paciente, né? Agora, não é só isso, né? Tem outras formas também de acesso ao tratamento. Então, as políticas públicas, sociais, é uma maneira que a gente consegue garantir realmente uma saúde mais igualitária, né, para todos, mas não é só isso. O acesso à informação também faz parte do tratamento. A educação, a conscientização em saúde é um meio também de levar conhecimento, né, de segurança sobre determinada causa, sobre a asma, né, principalmente, e assim colaborar para que o paciente possa aderir ao tratamento de maneira correta e sem medo, além de informar aqueles que ainda estão sem diagnóstico. Mais uma vez, quando nós decidimos fundar a associação, né, há 3 anos atrás, o nosso principal objetivo era de divulgação de informação, né, porque quando a minha filha foi diagnosticada, o que eu mais senti uma carência era de informação correta, precisa. Eu não sabia nada o que era asma, e comecei a trocar informações com outras mães que também não sabiam, que também estavam passando por esse mesmo processo, e a gente, sem saber, o que a gente sabe de início é o que a gente entende, escuta na primeira consulta com o médico, mas dali surgem inúmeras dúvidas,
e muitas vezes nem todas são sanadas dentro do consultório médico, às vezes por falta de tempo mesmo de consulta, ou até da gente se preparar, né? O próprio Dr. Rodrigo Atanásio falou sobre a importância da gente também nos fazer algumas perguntinhas, ou ter algumas, já chegar na consulta, né, com algumas perguntas que pode facilitar o nosso entendimento, a nossa conversa com o médico, mas no início de tudo, né, no momento do diagnóstico, a gente ainda passa por esse período. E foi nesse momento em que nós decidimos, então, fundar a associação para levar informação. Hoje, o paciente que é diagnosticado tem não somente a ASBAG, mas outras grandes associações, as sociedades médicas também fazem um trabalho bastante importante de educação em saúde, né, de conscientização em torno da asma, e eu acredito que a informação está de uma maneira mais acessível para todos, mas ainda não é só isso, né? Eu acredito que a maneira como a gente se posiciona dentro da sociedade também é importante. A informação, ela hoje está mais facilitada no meio tecnológico, mas nem todos os pacientes, nem todas as pessoas têm acesso à tecnologia, né? E muitas vezes, não somente aqueles que têm acesso à tecnologia não entendem ou ainda julgam bastante. Dentro da nossa família, por exemplo, é difícil conscientizar os familiares, né? Ainda tem muitos mitos. A sua filha tem asma porque ela toma muito gelado, ou tadinha, isso é bronquite, melhora com chá de não sei do que. Então, a maneira como a gente se posiciona e educa também os nossos amigos, familiares, né, os conhecidos, as pessoas que convivem conosco, é uma maneira também da gente estar fazendo uma conscientização, uma educação e, de alguma maneira, melhorando o acesso ao tratamento, o acesso à informação. Que essa informação chega para um, que chega para outro, que precisa receber esse tipo de informação e, então, se conscientizar, né? E eu quero lembrar, assim, a gente não tem que ter vergonha de portar uma doença crônica, né? Pelo menos 52% da população do país também porta algum tipo de doença crônica. Então, você não está sozinho. Eu já atendi alguns pacientes, né, no grupo que não levavam a bombinha de asma, a sua medicação inalatória de asma na bolsa para trabalhar ou quando ia para a escola, porque já sabia que não ia usar porque tinha vergonha de usar na rua, né? E aí já se deparou com crises e não estava com a sua bombinha. Então, assim, tudo isso faz parte de uma conscientização e quando a gente conscientiza, a gente melhora, assim, a acessibilidade também ao tratamento, ao conhecimento, né? O controle da asma. É importante lembrar que mais de 80% dos pacientes do Brasil ainda não estão controlados, né? Ainda não tem a sua... isso é uma estimativa, né? Tem alguns estudos em torno disso, mas a maioria dos pacientes ainda refere sintomas importantes, mesmo fazendo uso da medicação, mas a gente tem aprendido que não é só fazer o uso da medicação, tem que saber fazer, tem que fazer corretamente, tem que saber manusear o dispositivo, mas lembrando aqui, falando em acesso ao tratamento, essa dificuldade no controle, ela pode ter reflexo, né, por conta da dificuldade no acesso ao tratamento. Então, cuide de você, viva bem, divulgue a informação e participe das campanhas, né, nas consultas públicas, que é uma maneira da gente ter esse acesso ao tratamento. A informação a gente consegue levar, conscientizar os familiares, os amigos, mas só através da política pública, das consultas, é que a gente consegue abranger os pacientes de uma maneira geral, né? Priorize a sua saúde, faça parte dos movimentos de conscientização, como eu falei. O preço de não buscar informação e de não participar somos nós mesmos, né,
quem sentimos, quem contamos. E aqui uma frase só que eu gosto muito, né, de falar, eu publico ela algumas vezes, com o essencial invisível aos olhos, do livro, né, do Pequeno Príncipe. E o ar que nos falta também, né, mas com tratamento a gente pode tudo. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de eu estar aqui com vocês. Eu espero ter conseguido, assim, trazer o meu olhar como mãe, que era o meu objetivo principal como paciente, através desse momento de fala, mostrar para todos que não é difícil participar dessas consultas, não é difícil a gente fazer política pública, basta a gente se unir e trabalhar todo mundo em conjunto. Raíssa, que incrível, né? Sim, eu fico maravilhada vendo você falar, né? Como né, você é tão jovem, né? Já leva uma bandeira tão forte, tão expressiva e que já tem ajudado muita gente, né? Então, tenha certeza que essa sua iniciativa, essa associação, essas informações que você leva, essa luta diária e constante, né? Que faz parte da sua vida já há algum tempo, ela tem feito com que muitas mães, né, sofram menos do que você sofreu, né, até chegar nesse estágio. Então, assim, é um privilégio muito grande para a gente, né, poder ouvi-la, né, como representante da associação, como uma mãe, né, porque aqui tem muitas mães, né, e agora acho que a gente vai abrir o questionamento de algumas delas. Né. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, a Elisângela diz, bom dia, existe algum fator que possa me impedir de conseguir esse tratamento pelo SUS? Como eu falei no início, né, isso é constitucional, é um direito nosso. Porém, aqueles tratamentos que não fazem parte ainda do protocolo, a Conitec e o SUS entendem que eles não possuem a obrigação, né, de oferecer, de disponibilizar para o paciente. Então, quando a gente recebe a prescrição, a receita, procuramos alguma farmácia para tentar receber esse medicamento, e se não faz parte do protocolo clínico, de início, muitas vezes a gente pode receber uma negativa da disponibilização desse medicamento. E é aí que alguns pacientes recorrem à judicialização. Por quê? Como eu falei, isso é constitucional, independente de estar dentro do protocolo ou não, o SUS tem o dever de oferecer esse tratamento para o paciente, e aí que, infelizmente, alguns pacientes precisam recorrer à judicialização, o que não é legal, porque, assim, é uma maneira mais rápida, claro, né, do paciente conseguir esse tratamento, mas acaba sobrecarregando todo o sistema de saúde, porque um valor que o Estado poderia estar direcionando para uma carteira de uma maneira geral, para vários medicamentos que vão ser disponibilizados para vários pacientes, ele está tendo que disponibilizar para um paciente fazer a compra do seu medicamento. Então, essa é a importância dessas medicações, do tratamento estar incluso no protocolo clínico, porque aí tanto o Estado quanto as operadoras de saúde têm uma maneira mais facilitada de fazer essa compra desse medicamento e disponibilizar para os pacientes. Perfeito. Os planos de saúde deveriam fornecer esses medicamentos? Os planos de saúde também seguem o protocolo deles, que é o rol da ANS. Então, da mesma maneira, o que está incluso dentro desse rol, os planos de saúde têm a obrigatoriedade de fornecer, e o que não está, de uma maneira mais prática, eles entendem também que não tem a obrigatoriedade de fornecer. Então, como eu mostrei na apresentação, esses 3 imunobiológicos que foram inclusos no rol da ANS nesse último ano, hoje os planos têm a obrigação de oferecer, de disponibilizar para o paciente, mas a gente tem que ler a minuta certinho e ver aqueles pacientes que realmente se enquadram naquela prescrição, naquela indicação. Então,
por exemplo, o mepolizumab, que é um imunobiológico para tratamento da asma grave eosinofílica, lá dentro da minuta daquela prescrição, daquele medicamento que está no rol, tem especificando exatamente a quantidade de eosinófilo que o paciente precisa comprovar para receber aquela medicação, né? Então, é para um grupo de pacientes bastante específicos. Muito bom. Qual o custo desses medicamentos para asma grave que ainda não estão disponíveis pelo SUS? Os de asma grave, o paciente grave, né, normalmente também utiliza as medicações inalatórias. Então, eu acompanho pacientes que utilizam 3 até 7 medicamentos inalatórios diariamente. Agora, os imunobiológicos, né, que eu falei em específico, alguns deles giram em torno, se você for comprar somente um direto numa farmácia, gira em torno de R$7.000, por exemplo, de 3 a 7 mil reais. Então, é um custo bastante alto, levando em consideração que, dependendo da prescrição e tudo, é indicado uma ampola ou 2 por mês. Então, é quase que surreal para um paciente conseguir arcar com esse custo hoje, né? Incrível, né? Vamos lá. Raíssa, bom dia. Nas consultas públicas, o quanto a real necessidade do paciente conta? As operadoras podem ter alguma influência na incorporação dos medicamentos? A primeira pergunta, aí são duas, né? Nas consultas públicas, o quanto a real necessidade do paciente conta? É exatamente isso. Quando o médico vai prescrever essa medicação, obviamente que o imunobiológico, ele é uma medicação sistêmica, né? É invasivo, é injetável, então, só se é prescrito para aquele paciente que realmente tem indicação, que realmente tem a necessidade do uso. Então, a real necessidade do paciente conta, obviamente. Agora, as operadoras podem ter alguma influência na incorporação? Eu acredito que sim, até porque quem incorporou de início essas medicações imunobiológicas foi a ANS, e aí, depois que a ANS incorporou, a Conitec também achou importante avaliar essas medicações e acabou incorporando aí mais uma delas, né, no PCDT nesse último ano. Então, a gente acredita que, apesar de ser duas agências diferentes, acabam que se conversam, né, entendem que o paciente que tem a necessidade através da rede pública é a mesma necessidade na rede privada também. Raíssa, existe algum site que disponibilize informações sobre os processos da Conitec com uma linguagem simples? Se a preocupação da Taíla, né? Sinto que os pacientes têm dificuldade de entender e de participar ativamente dessa luta. Sim, como eu falei, parece algo difícil, algo complexo, né? Até por isso que eu escolhi trazer esse tema. Para mim também é novo, tá? A nossa associação só tem 3 anos de fundação e eu tive que aprender tudo do zero, o que é consulta pública, o que é política pública, como que a gente pode participar. E quando eu via sempre a divulgação, clique no link, participe da consulta pública, de verdade eu não sabia o que era isso, eu achava que eu, como mãe, não saberia responder. E depois, quando a gente começa a trabalhar e atuar com isso, a gente vê que, na verdade, é muito simples. O que falta realmente é uma conscientização e mostrar para os pacientes que qualquer pessoa pode participar, né? Nas nossas redes sociais, a gente sempre, quando antecede as consultas públicas, a gente começa a divulgar tutoriais, um passo a passo mesmo, né? Videozinhos de como participar, onde clicar, orientando mesmo os pacientes. A ASBAG também administra os principais grupos de apoio ao paciente hoje, e lá dentro dos grupos a gente também faz essa conscientização, mas além disso, outras associações também fazem esse mesmo papel
de ensinar o paciente a como acessar, onde clicar, tem todo um tutorial, né? Hoje, no próprio site da Conitec, conitec.gov.br, e no da ANS também, ans.gov.br, sempre que é aberto alguma consulta pública, fica disponível logo na primeira página uma chamada. E lá tem os links que vão redirecionando para a gente ir clicando e entendendo, né? Mas é importante, mesmo que gere alguma dúvida, procurar as associações que estão aí para isso, né? A gente está, como paciente, consegue orientar outro paciente, buscar também uma orientação técnica quando necessário. Perfeito. Raíssa, de que forma profissionais da saúde do Brasil poderiam ajudar no crescimento da associação? Como poderíamos incentivá-los? Sou seu fã. Sucesso, diz o Gilbert. Muito obrigada, Gilbert. Assim, as associações de pacientes dependem muito, né, dos profissionais da saúde, porque nós temos, assim, nós somos os porta-voz do paciente, então, na verdade, a nossa intenção, o nosso papel é mostrar para a sociedade que nós existimos, nós temos algumas necessidades e que nós precisamos conscientizar as outras pessoas que ainda não conhecem desse cenário, para que entendam um pouco mais do nosso dia a dia, mas também, nisso tudo, a gente acaba tendo também o papel de informar os pacientes, de conscientizar, e é aí que entra um núcleo científico, né, um apoio dos profissionais para trazer esses conteúdos para a gente, né, porque, por exemplo, dentro das BAG, a nossa equipe é formada por pacientes ou por pais, mães e cuidadores, então, essa parceria com profissionais da saúde, olha, isso até a gente falou no último evento que nós realizamos dentro das BAG, que o consultório médico, muitas vezes, dentro da consulta, a gente não consegue falar de tudo, o médico não vai conseguir te falar tudo, olha, esse é o medicamento que eu estou te prescrevendo, você vai retirar em tal lugar, você vai fazer assim, muitas vezes não dá tempo disso tudo, né, e aí o paciente sai com aquela receita e vai para a farmácia e tentar conversar lá na Secretaria de Saúde e ver como que consegue. Então, eu acredito que o profissional que está mais perto do paciente, né, no momento da consulta, dizer, olha, hoje você tem onde buscar informação, procure as associações, né, lá você vai encontrar mais informações disso tudo que a gente falou aqui em consulta, e também, claro, essa parceria é sempre muito importante. A gente tem um núcleo científico também, que os médicos e os fisioterapeutas, toda a equipe multidisciplinar costuma gravar vídeos para a gente, né, para que a gente consiga levar essa informação, educação em saúde também para os pacientes. E a gente conta muito com isso sempre.